O julgamento de Eduardo Bolsonaro e a agenda de Lula no G7 se encontram em o mesmo debate no mesmo dia. Debate sobre a soberania nacional. Bom, em Brasília, o STF, como a gente veio acompanhando, retomou as discussões e condenou grupos por atuação política, de alguma forma, nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Na França, vamos lembrar, Lula voltou a defender o respeito à autonomia dos países e a rejeitar interferências externas em assuntos domésticos. Os dois fatos passaram a fazer parte da mesma disputa política. O governo fala em defesa das instituições e da soberania. O bolsonarismo vê mais um capítulo de perseguição política e de excessos do judiciário. No meio dessa disputa está a Suprema Corte. O julgamento de Eduardo Bolsonaro também mostra como a corte segue no centro dos principais embates políticos do país. Eu sou Juliana Lopes e este é o Hora H. Muito boa tarde para você. A gente vai começar essa edição do Hora H falando sobre o julgamento de Eduardo Bolsonaro na Suprema Corte. A gente vai seguir para Brasília com Danilo Moliterno, que nos conta todos os detalhes. Um julgamento que ocorreu na primeira turma do STF, decisão por unanimidade da condenação do ex-deputado. Conta tudo para a gente, Danilo. Bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Ju, e a todos que acompanham o Hora H. Nesse exato momento, a gente tem um intervalo nessa sessão e daqui a pouco os ministros voltam a discutir, dessa vez para debater a dosimetria da pena do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Como você bem mencionou, na primeira etapa que a gente teve dessa sessão, tivemos unanimidade em condenar Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, que basicamente é utilizar de grave ameaça ou de violência para interferir em um processo de maneira ali a constranger aqueles que são as partes deste processo. Eduardo Bolsonaro teria feito isso por meio da sua articulação junto ao governo dos Estados Unidos. A pena para coação no curso do processo é de 4 anos, mas como mencionei, daqui a pouquinho a gente tem os ministros voltando a se reunir para falar agora sobre a dosimetria dessa pena. Vamos falar um pouquinho então sobre essa primeira etapa, essa primeira parte da sessão que a gente teve durante a tarde de hoje. A gente começou, como é praxe, com a palavra da acusação, que nesse caso é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que apresentou essa acusação. E basicamente vamos trazer aqui as linhas gerais do que a PGR indicou, que Eduardo Bolsonaro tentou constranger ministros do Supremo Tribunal Federal por meio da articulação junto aos Estados Unidos de medidas contra o Brasil e diretamente contra os ministros. E mais que isso, não só articulou como conseguiu medidas, como a retirada de vistos de 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a sobretaxa para produtos brasileiros, para além da aplicação direta contra o relator do caso do inquérito dos atos antidemocráticos Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky. Portanto, essas foram as palavras da acusação da PGR por aqui. Na sequência, a gente teve a defesa de Eduardo Bolsonaro. Relembrando que, como Eduardo Bolsonaro não reagiu à tramitação desse processo, a gente teve a sua defesa sendo feita pela DPU, a Defensoria Pública da União, que basicamente apontou possíveis nulidades. A gente fala de algumas como o fato de Alexandre de Moraes, o relator, ser o alvo dessas medidas articuladas junto aos Estados Unidos. Também indica que haveria uma nulidade no fato de Eduardo Bolsonaro não ter sido citado via carta rogatória, mas sim edital neste processo. Mas a gente viu o relator do caso, Alexandre de Moraes, afastar ambas essas nulidades. No caso dessa segunda que mencionei, da carta rogatória, Alexandre de Moraes inclusive apresentou uma série de vídeos em que mostra que Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tinha sim ciência do processo e do mérito que estava sendo debatido. Portanto, logo após afastar essas nulidades, a gente teve Alexandre de Moraes, o relator, condenando Eduardo Bolsonaro, portanto, votando pela procedência da acusação da PGR. E na sequência, a gente teve os demais ministros da primeira turma, primeiro Cristiano Zanin, depois a decana da primeira turma, Carmen Lúcia, e para finalizar, o presidente Flávio Dino, acompanhando o voto de Alexandre de Moraes, portanto, pela condenação de Eduardo Bolsonaro. Como mencionei, agora a gente está no intervalo e daqui a pouco os ministros voltam a se reunir para discutir dessa vez a dosimetria dessa pena, que pode ir até 4 anos. Para finalizar, vamos ouvir um trechinho do que disse o relator do caso, Alexandre de Moraes, na primeira turma do STF. Há que me recorde nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional,
Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal.